Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagem. Deus tem nos dado essa série de mensagem há alguns meses atrás, e nosso coração, a equipe pastoral, tem visto a necessidade de nós entendermos como que sobreviver em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos difíceis, nós estamos em tempos difíceis, mas nós precisamos saber como viver em tempos difíceis, o que fazer nesses dias, como nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer. Tem condição de nós termos alegria, a possibilidade de sermos alegres em tempos difíceis, a possibilidade de nós nos alegrarmos nos dias em que está cinzento. Semana passada nós fomos para Campinas, né? E pegamos o voo, e eu estava na volta, estava observando novamente. Eu gosto sempre de observar isso, que estava meio nublado, o clima, não tinha sol aparente, e nós passamos dentro de algumas nuvens escuras, mas quando nós ultrapassamos aquelas nuvens, o sol continuava lá brilhando para nós. Que momento lindo e maravilhoso aquele. Que momento espetacular. Então é possível nós termos alegria, sabe, em tempos difíceis. E nós temos que aprender a sobreviver nos tempos difíceis e não só viver angustiado, não só viver, sabe, fechado, não só viver para dentro de nós, mas nós temos que expressar a alegria do Senhor em nossas vidas. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de avivamento, os avivamentos que já aconteceram, né? Desde o princípio e depois de Jesus, depois dos discípulos, lá para o século 17, 18, 19, tem acontecido avivamentos, e todos estes avivamentos, a igreja estava sobre tremenda pressão. A igreja estava sobrevivendo em tempos literalmente difíceis. E agora, não há muito tempo, agora está acontecendo, né? Os cristãos no Egito, eles estão experimentando uma perseguição religiosa implacável. A população no Egito, com o avanço, né, de parte dos militares do Estado Islâmico, quando eles fugiram ali da Síria e fugiram do Iraque, obrigado, eles chegam e começam a implantar o regime lá naquele lugar, no Egito, e a perseguição é implacável. Mas olha só o relato de um pastor Sameh Haná, pastor da igreja evangélica no Cairo. De acordo com informações do portal britânico Premier, o líder cristão lamenta que o Ocidente só fique sabendo dos atentados e mortes, mas não recebam informações sobre o crescimento do cristianismo na região. Entre aspas, ele comenta: o ânimo é muito bom entre os cristãos que vivem no Egito, não porque a situação é boa ou ruim, essa não é a razão. Temos dois tipos de notícias terrenas, que são muito desencorajadoras, e acho que no Ocidente você só recebe as notícias terrenas, um bombardeio aqui ou ali. E as notícias celestiais, sabemos o que está acontecendo espiritualmente, vemos coisas que nem todos estão vendo, ouvimos coisas que você não está ouvindo. Vemos uma multidão chegando ao conhecimento de Cristo de todas as origens. Então isso traz alegria para nós. Eles estão em extrema perseguição, mas eles estão alegres. Estão morrendo, estão sendo levados presos, mas eles estão alegres. Também na China, de acordo com o pastor Greg Musselman, da organização missionária Voz dos Mártires no Canadá, o avanço do cristianismo representa uma ameaça para o Partido Comunista da China, a única plataforma que governa o país.
Por outro lado, o pastor acredita que o argumento do número de fiéis em meio a tanta opressão por parte do governo é sinal de um grande avivamento na China. O fato de essas igrejas existirem e terem crescido em milhões é provavelmente o maior avivamento de toda a história. Musselman cita um estudo que indica que a China poderá atingir a marca de, escute isso, de 224 milhões de cristãos em 2030, tornando-se o país com maior número de cristãos. Com esse crescimento, o Partido Comunista teme que a igreja seja uma ameaça ao seu poder. Estão perseguindo os cristãos, matando os cristãos, as igrejas que são permitidas, eles estão fechando. Ainda, eu não li toda a matéria, mas ainda estão dizendo, usando o artifício do coronavírus, para fechar e destruir igrejas, colocar igrejas no chão, vir com maquinário derrubar a igreja, para que, com o dito do coronavírus, para que eles não estejam congregando e transmitindo o coronavírus, sendo que ele já acabou, já foi passado, já foi lá para trás, né? Então, queridos, em tempos difíceis há alegria, e nós precisamos sobreviver nesses tempos difíceis. Nós precisamos aprender a sobreviver. Eu quero ler um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Está aqui no telão, você pode acompanhar comigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A vida no mundo que nós estamos vivendo, queridos, é uma vida cheia de provações. Tiago, ele fala sobre isso. E você pode estar passando por uma provação agora, nesse momento, esses dias, e pode estar se perguntando, mas por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Ou você pode se perguntar, como que eu vou sobreviver a essa situação? Como que eu vou sobreviver a essa provação, a essa luta, essa dificuldade? Como que eu vou conseguir passar esses dias? É importante que durante a semana, você vá para o livro de Tiago. Vá para o livro de Tiago e medite no livro de Tiago. São poucos capítulos, dá para você ler e reler durante a semana várias vezes, para que você comece a entender um pouco mais a ação do Tiago, escrevendo para nós, trazendo respostas. Como que nós vamos sobreviver nesses tempos difíceis? E nós vamos estar conversando nos próximos domingos a respeito disso, né? Que é possível sim nós sobrevivermos. É possível sim nós termos alegria em dias difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos que alguns de vocês podem estar dizendo, parece que não vai ter fim, parece que não acaba, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, eu não sei mais o que fazer. Nós vamos discorrer um pouco a respeito do que nós podemos fazer e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, olha só, 1 Pedro 5, 9 a 11. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedro está dizendo que você está passando por provação, você está passando por luta. Talvez eu sempre falo, né, que a minha dor de dente dói mais do que a de todo mundo. Por que isso? Porque o seu problema, o meu problema, nós sempre vamos achar e sempre vamos mensurar como maior do que o de todos. E Pedro está nos alertando aqui
que você não está sozinho nessa problemática, que você não está sofrendo sozinho, que tem outros irmãos espalhados pela terra, passando pelos mesmos ou piores provações. Os nossos irmãos vizinhos estão passando fome. Os nossos irmãos na África, na Europa, estão passando fome. Estão morrendo sem ter o que comer. E nós, queridos, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós não estamos sofrendo sozinhos. Tem outras pessoas por aí passando por dificuldade, a mesma que eu estou passando. Não importa quanto tempo você é cristão. Você pode às vezes perguntar, mas como que isso acontece? Eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu sou fiel no meu dízimo, na minha oferta. Tem coisa errada. Tem coisa errada. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou nos nossos corações. O pecado veio e fez, algo terrível em nós que está nos destruindo. E é por isso que temos tempos difíceis. É por causa do pecado. É por causa daquilo que Satanás se levantou e ele conseguiu implantar. E não importa se você é cristão ou não, você está passando por dias difíceis também. Porque não existe cristão que diga, eu não tenho dias difíceis, eu não tenho problemas, se está dizendo uma coisa, ele está fazendo, mentindo, porque não é verdade. Todos nós passamos as dificuldades. Nós somos chamados por Cristo para quê? Nós somos, em Cristo Jesus, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário todas as nossas batalhas, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pesares. Ele já passou lá na cruz por nós. Então, quando nós pensamos assim, puxa, está difícil, lembra que Jesus Cristo já fez a obra perfeita, para que você pudesse se tornar mais do que vencedor nele. E o livro de Tiago, queridos, ele nos ajuda a entender uma igreja em sofrimento. Porque Tiago estava quando ele escreve essa epístola, ele está dirigindo essa epístola aos cristãos, aos crentes que estavam dispersos, que foram abalados pela perseguição e tiveram que sair, e cada um foi para um lado. E Tiago escreve essa carta para eles, alertando a eles, ajudando eles, como eles iriam passar dias difíceis. Como passariam? E nós, mais do que nunca, nós precisamos nos afundar na palavra de Deus, nos aprofundar na palavra de Deus, para entendermos, queridos, como nós passamos, como nós vamos sobreviver a tempos difíceis. Nós temos que saber, queridos, não só nós, muitas pessoas, e nós podemos dizer que Tiago, o livro de Tiago está focado na habilidade da sobrevivência. É a habilidade em sobreviver. Ele nos mostra as atitudes que ele adota, os recursos, a teologia que ele aplica, que nós precisamos entender. E quando nós adotamos essas atitudes, queridos, nós vamos receber a ajuda de Deus para que nós possamos passar. Nos próximos domingos nós vamos estar falando mais, mas eu quero trazer um alerta para nós. Hoje, eu quero lembrar algumas verdades que nós não podemos esquecer. Porque às vezes, como cristão, nós achamos que nós vamos viver, na plenitude das coisas e vamos andar por cima, só por cima, sem sofrer, sem ter dificuldades, sem ter doença, sem ter enfermidade, sem passar por dor, sem passar por luta, sem passar por problema financeiro. Tem muitos cristãos que acham que o cristianismo é isso, conquanto nós possamos viver, mesmo em momentos difíceis, podemos viver em alegria. Nós podemos, mas nós não podemos esquecer que as provações são inevitáveis. Que as dificuldades, que os problemas, eles sempre vão acontecer. Sempre vão estar. No mundo, nós estamos nesse mundo, querido.
Nós estamos vivendo num mundo caído. Isso é uma certeza. Um mundo que escolheu o pecado ao invés do Criador. Escolheu andar, fora. E cada dia mais o ser humano está mais e mais distante de Deus. Nós observamos nas famílias. Os pais, que tinham uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e aí a gente observa os filhos, já não tem tanto, e os filhos daqueles filhos passam a estar distante completamente da palavra de Deus e do Deus propriamente dito, longe da presença do Senhor. Então nós não podemos deixar de lado, deixar de entender que as provações elas existem. Olha só o que Pedro diz. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro está dizendo, olha, não se assuste não, você vai ter problemas, vai ter provações, vai ter lutas. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quer viver uma vida de fé em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão se levantar contra a sua índole, contra o seu caráter, pessoas vão se levantar no seu trabalho contra você, pessoas vão falar de você. São provações e é inevitável isso. Mas nós não podemos deixar de entender e de acreditar na graça de Deus para conosco, que mesmo essas provações mesmo vindo perseguição, nós podemos vencê-las em Cristo Jesus. E João diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. O que diz? Quem venceu o mundo? Jesus venceu o mundo. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca disse que teríamos, uma vida sem nada de ruim. Jesus nos acordou aqui dizendo que, olha, neste mundo vocês vão ter aflições, vai ter problema, vai ter perseguição. Isso é inevitável. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que eu quero trazer, um alerta para você, que as provações te fazem ser bem-sucedido ou fracassado. A escolha vai ser nossa. As provações que nós passamos, ou elas nos levam ao sucesso ou nos levam ao fracasso. Olha só, a Bíblia está cheia, queridos. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando você tem a prática de leitura da Bíblia, você vai observando as pessoas que escolheram a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, e você vai observando que eles venceram, sofreram, alguns morreram, alguns foram decapitados, alguns foram cerrados ao meio, alguns morreram, de velhice, mas eles venceram os dias difíceis, eles venceram o sofrimento. A morte não foi capaz de detê-los, como não deteve Jesus Cristo, e através de Cristo Jesus, nós somos libertos da morte. E aí, Paulo escrevendo aos Romanos, ele tem um texto aqui, eu trouxe na linguagem, a mensagem, que eu acho bastante interessante. Ele diz assim, chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai e depois tornou-se pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência, a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer,
mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Aleluia! O que Deus estava dizendo? O que essa palavra nos traz, queridos? Abraão passou por muitas provações, muitas dificuldades. Deus tinha dado uma promessa para ele, e ele não podia ter filho, Sara não podia ter filho. E agora, como essa promessa se cumpriria? E ela se cumpriu, porque Abraão ousou acreditar que Deus faria somente o que somente Deus poderia fazer. Abraão ousou acreditar que Deus poderia mudar aquela circunstância, e por causa da fé dele, aquela circunstância mudou. Abraão já era uma pessoa de idade. A Bíblia diz que o seu corpo já estava amortecido, ou seja, ele não podia ter mais filhos. Mas mesmo assim, Abraão creu. Abraão creu, queridos. Então as provações, dependendo do que aonde você vai apontar a sua visão, o seu rumo, vão te levar ao sucesso ou ao fracasso. Abraão foi ao sucesso. Ele teve uns perrengues no meio do caminho? Teve, mas ele foi bem sucedido. Agora, aqueles que ficam, sabe aquele primeiro porquê? Por que, Senhor, eu estou passando por essa luta? Por que dessa provação? Por que eu estou sofrendo? Permanece vítima da sua dor. Aquele que fica só no porquê, se torna vítima de si mesmo, do seu problema. Então, queridos, é normal você fazer a pergunta, é normal você questionar, mas tem um limite. Tem um limite. Você não pode viver só se perguntando: por que está acontecendo isso? Por que eu sou assim? Por que existe desse jeito? Por quê? Você tem que crer no Deus que fez a promessa. E você não pode ser vítima do seu passado. Você não pode ser vítima e ficar preso no seu passado, naquilo que te derrubou. Porque se você caiu, Deus te levanta. Jesus te levanta, o sacrifício dele foi para isso. Então, confiar em Deus é o primeiro passo, queridos, para você ser um sobrevivente vitorioso. Confiar em Deus. Então, você precisa se agarrar às promessas de Deus e se recusar a ser inerte, a estar parado. Em tempos difíceis, queridos, há alegria. Tempos difíceis, há alegria. Eu quero falar com vocês rapidamente 5 atitudes em que os tempos difíceis podem se tornar tempos de alegria, mesmo em meio à dificuldade. A primeira coisa que você precisa fazer, é que eu já estava falando, é confiar. Você precisa confiar em Deus, crer que apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle de tudo, querido. Deus está no controle de tudo. Uma das coisas que eu tenho falado desde quando começou o processo de eleição, processo eleitoral, é que nós precisamos cuidar para que a gente não fique, perdendo a paz um com o outro, ou desaforando um ao outro, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, e um ou outro acha-se no dever de poder afrontar o outro. Nós precisamos cuidar, queridos, isso. Então, queridos, em tempos difíceis, haja com alegria, haja com confiança, porque quando você confia no Senhor, a situação pode mudar. Olha só o que o salmista diz: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele é o teu socorro. Se A ou B ganhar, se for estabelecido isso ou aquilo no nosso país, quem vai nos sustentar é o Senhor nosso Deus. Se houver perseguição ou luta ou isso ou aquilo, querido, se você estiver firmado no Senhor, é Ele que vai te sustentar. Então vamos confiar no Senhor. Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Ele está no controle de tudo, queridos.
Então, confie, coloque no teu coração confiança de todo o seu coração em Deus. Segundo lugar, mantenha a calma, queridos. Tempos difíceis, queridos, você tem que manter a calma. Não é fácil, né? Em alguns momentos não é fácil. E manter a calma não é ficar de braço cruzado. Não é não fazer nada. Mas é ter um coração em paz, queridos. É ter um coração tranquilo. Em meio à crise, você vai saber agir sabiamente. Quando nós olhamos quando nós olhamos Paulo lá em Atos 27, quando ele estava sendo levado para Roma, e o barco, e ele tinha falado lá no começo, não vamos que vai dar mal, vai dar mal. E eles foram, e chegou no meio do caminho o vendaval, né? Todo mundo pensando que ia morrer, perecer. O que Paulo faz? Paulo mantém a calma. Se você ler lá depois, Atos 27, você vai ver isso. Apesar de toda a dificuldade, eles jogando as coisas, tentando salvar o navio, havia uma esperança. Paulo mostra uma esperança para todos. Paulo demonstra calma naquele momento. E nós precisamos ter calma, queridos, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento, em tempos difíceis, para sobreviver, você tem que manter a calma. E olha só o que o sábio, lá em Provérbios 14, 29, diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Tenha calma. Em meio das crises, mantenha calma. Vai ser melhor para você. Vai ser melhor para a sua família. Vai ser melhor no seu trabalho. Vai ser melhor na onde você estiver, se você manter a calma. Terceiro lugar, já estamos indo para o final. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Sabe, nós temos que aprender a ser grato a Deus em meio a qualquer situação, a qualquer problema. Ser agradecido a Deus. Olha só o que Paulo escreve. Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Não é dar graça somente quando tudo está bom. Deem graça em todas as circunstâncias. Tenha um coração agradecido. Olha só o que Abacuque diz, no Abacuque 3, é um texto bastante conhecido. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso, queridos. O que significa exultar? É demonstrar grande júbilo, é um excesso de alegria. Agora, quero trazer que você lembre de uma coisa, não é se alegrar pela situação que você está passando. Nós não somos sadomasoquistas, né? Que gostamos de sofrer. Mas no meio da situação nós somos gratos a Deus, porque Ele está nos sustentando, Ele está cuidando de nós. Mesmo que você esteja, só o fio do pavio, você seja grato a Deus, não pelo problema, não pela, a situação difícil, mas porque Deus está com você e você está com Ele. E olha, uma das pessoas que nós podemos ver com o coração mais grato de toda a história da humanidade é Jó. Olha só esse versículo, Jó 1, 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó estava falando isso no momento fácil? Não. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido o gado, as ovelhas, os camelos. Ele tinha perdido a roça, as plantações. Jó era um cara rico. Ele tinha perdido as casas. E por fim, chegou alguém dizendo: seus filhos todos
e suas filhas todas morreram. Jó chega a esse ponto, ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu nu eu vou partir. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo em meio a situações, querido, seja grato a Deus. Tenha um coração grato a Deus. E quando você tem um coração grato a Deus, sabe o que você faz? Você ora. Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de quem é justo não é porque é justo pelas suas obras, é justo por causa de Cristo Jesus. Porque por causa da obra justificadora de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, em meio às crises, nós devemos orar. Sabe, não somente pedindo resposta aos nossos pedidos, mas não só pedindo, sabe, abrigo, refúgio, nesse momento que nós estamos passando. Mas nós devemos também orar, intercedendo uns pelos outros, intercedendo, queridos, como a palavra de Deus diz que se nós quisermos viver em paz e sossegado, nós devemos orar pelas autoridades constituídas, nós devemos orar, e é isso que nós devemos fazer, e é isso que eu e você precisamos fazer, e nós, para encerrar, nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir. A nossa fé só é viva quando agimos. Preste atenção nisso. A nossa fé só é viva quando agimos. Quando estamos parados, a nossa fé é morta. Se nós não fizermos nada, a nossa fé é morta. Então nós temos que agir. Tempos de crises, queridos, tem coisas que nós podemos fazer. Aquilo que você puder fazer, faça. Olha só o que o sábio em Eclesiastes ele diz para nós. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Que tiver a mão para fazer, faça. Você quer sobreviver em tempos difíceis? Haja. Não fique com o braço cruzado, esperando cair do céu. Faça alguma coisa, vá à batalha, vá à luta, haja. É isso que nós precisamos fazer, agir. Então, queridos, em tempos difíceis, há sim alegria. O Senhor traz alegria aos nossos corações. Nós não vivemos pelas dificuldades, pelas circunstâncias. As circunstâncias não delimitam a nossa alegria, a nossa paz. As circunstâncias não delimitam se nós vivemos em alegria ou não, porque a nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria está no Senhor Jesus, somente nele, somente nele. A nossa alegria não está no nosso casamento, não está na nossa conta bancária, a nossa alegria não está no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, na nossa escola, não está na academia. A nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo, somente nele. E é por isso que eu quero que você reflita e pratique, durante essa semana, durante toda a sua vida. Você tem ou está passando por momentos difíceis? Todos nós temos momentos difíceis, mas nesse momento, como que você está? Está passando por momentos difíceis? Segunda, para você refletir. O que você tem feito nesses momentos difíceis? É algo que nós precisamos refletir muito, o que nós fazemos nos momentos difíceis. Muitos reclamam, murmuram, falam mal, denigrem, gritam, xingam, bate na mesa, joga coisa no chão, joga coisa nas pessoas. Vai para as redes sociais, fala um monte de bobeira. Cristão, crentes, sabe, rasgando um verbo de baixo calão nas redes sociais.
entristecendo o Senhor. O que você faz nos momentos difíceis, querido? O que você faz nos momentos difíceis vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. A escolha é única, é sua, é pessoal. A palavra de Deus nos mostra e nos aponta o caminho, mas você é que vai escolher se você vai andar por ele ou não. Terceiro, queridos, você está preparado para o que pode vir para a sua vida? Você está preparado? Se vier perseguição sobre a sua vida, você está pronto? Como um cristão, firme na fé, firme na palavra de Deus, firme em Cristo Jesus, servindo ao Senhor com integridade, com retidão. As situações difíceis, sabe, você está preparado para sobreviver em tempos difíceis? Você está pronto? Você está preparado, queridos, para o que pode vir para a sua vida? Reflita isso é muito importante você refletir. Porque se você vai chegar a uma resposta. Sim, eu estou preparado. E vou me preparar cada vez mais. Não estou preparado. Eu preciso mudar isso. Se eu não estou preparado para o que pode vir para a minha vida, a perseguição, a luta, os tempos difíceis, os problemas, as provações, se eu não estou preparado, queridos, é a hora de você começar a se preparar. A hora é agora, não é daqui a um ano, não é daqui a semana que vem, é agora, porque é agora que nós estamos vivos. Porque, queridos, neste mundo que nós vivemos, morre criança, morre adolescente, morre pré-adolescente, morre jovens, morre adultos, morre idosos, morre por enfermidade, morre de causas naturais. E nós temos que estar preparados para o que pode vir para a nossa vida. A última pergunta para você refletir e praticar. Você é uma pessoa alegre, independente das circunstâncias? Você pode dizer, eu sou alegre. Estou no maior perrengue. Quando eu lembro, eu sempre falo eu lembro de uma pessoa, de um casal. Pensa num casal passando por dificuldades, lá em Dourados, na época que eu era ainda adolescente, jovem. Pensa num casal que passava um perrengue, gente. Mas você nunca via os dois murmurando ou reclamando. Sempre feliz. Eram pobres irmãos, pobrezinhos, mas alegres, porque Jesus preenchia toda a situação difícil do coração deles. E é isso, queridos, a alegria na sua vida, independente dos tempos, independente das circunstâncias. Queridos, você precisa refletir nisso, porque se as circunstâncias estão tirando a tua alegria, se as circunstâncias estão atrapalhando a sua alegria, tem coisas que precisam mudar na sua vida. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa colocar a sua fé nele. Você precisa orar. Você precisa ir para a palavra de Deus. Você precisa jejuar. Você precisa servir ao Senhor. Em nome de Jesus.